bem-vindo, professor Manuel Gama. É um prazer tê-lo com a gente no Encontro Nacional das Escolas Associadas da Unesco do Brasil. Essa rede está presente no mundo todo, está lá presente em Portugal também. A Fátima Claudino, que é da Comissão Nacional da Unesco de Portugal, está assistindo a gente. Toda hora eu vejo ela no nosso chat, isso me deixa bastante feliz. E eu estou muito contente de trazê-lo para essa discussão. Eu conheci o professor Manuel há pouco tempo, eu estou fazendo um curso com o professor Manuel, que relaciona os objetivos de desenvolvimento sustentável à cultura, uma abordagem que eu não conhecia e que eu quis muito compartilhar com vocês, por duas razões. Primeiro, porque, infelizmente, né, toda a pressão acadêmica, toda a construção de uma escola muito baseada em desempenho, expulsou um pouco a arte e a cultura do mundo escolar. Né? Isso pelo menos no Brasil, é algo que ficou muito evidente ao longo dos últimos anos, né? Sumiram os teatros, as aulas de teatro, sumiram as aulas de música e sumiram as atividades artísticas para abrir espaço no currículo para uma escola voltada para o desempenho. Né? Mas a gente não vai muito longe num mundo que exige criatividade, num mundo que exige sustentabilidade, num mundo que exige qualidade de relacionamento das pessoas, num mundo que exige a construção do futuro sem pensar em cultura, sem pensar em arte e em cultura. Por isso eu achei muito importante, nós achamos muito importante, trazer essa discussão também para o ambiente das escolas associadas. Tem tudo a ver com o trabalho que as escolas desenvolvem, mas a gente precisa um pouco de base conceitual para isso, né? Não é sair fazendo as coisas e falar isso bate com aquele objetivo, isso bate com aquele outro. É preciso entender um pouco a relação que existe entre cultura e sustentabilidade. E é por isso que o professor Manuel é nosso convidado hoje. Ele é doutor em Estudos Culturais e Sociologia da Cultura pela Universidade do Minho, mestre em Educação Artística, licenciado em Gestão Artística e Cultural pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Só para resumir seu currículo, mas eu acho que o senhor pode se apresentar melhor também. E muito bem-vindo, a palavra é sua, professor Manuel. Paulo, muitíssimo obrigado. É um enorme gosto estar convosco. É um enorme gosto estar convosco neste encontro da rede de escolas da Unesco do Brasil, para falar sobre um assunto que nos é tão caro aqui no Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, de que eu sou um dos responsáveis na área das políticas culturais, e estar aqui convosco a convite do Paulo, um recém-amigo que eu criei, fruto de um projeto que estamos a desenvolver no Brasil há alguns anos, e esse projeto que está exatamente relacionado com a importância da cultura para o desenvolvimento sustentável, a importância da cultura para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou tentar não vos maçar muito durante esta apresentação, esta conversa, melhor dizendo, vou traçar um brevíssimo percurso sobre a relação da cultura com o desenvolvimento, só para vos salientar, para vos relembrar que esta relação umbilical que ainda temos a necessidade hoje, dia 3 de dezembro de 2021, de continuar a sublinhar, não é uma novidade dos nossos dias, mas lamentavelmente ainda continuamos a ter que justificar, e fazendo uma ponte com o que o Paulo estava a dizer e com o meu colega que me antecedeu também estava a dizer, esta relação da arte e da cultura nas escolas tem altos e baixos, e precisamos de ainda estar sempre a reforçá-la para que ela seja uma prática ancorada. Mas eu estava a dizer-vos que, depois de traçar um brevíssimo percurso sobre esta relação, a partir de alguns documentos que podem ser importantes olharem mais tarde, vamos depois concentrar-nos sobre a Agenda 2030, um documento importante que todos devemos contribuir no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, é perceber como é que a cultura está na Agenda 2030 e como é que nós estamos a trabalhar para reforçar o papel que a cultura tem na Agenda 2030.
Dizer-vos que falar em desenvolvimento sustentável, e se tivermos que escolher um marco para pensar no desenvolvimento sustentável, nesta visão de desenvolvimento sustentável, nós escolhemos um relatório da década de 80, mais especificamente de 1987, um relatório que nos apresenta uma visão muito simples, muito prática de que é que estamos a falar de desenvolvimento sustentável e que todos podemos perceber. A certa altura nesse documento diz que falar em desenvolvimento sustentável é nós termos a capacidade de satisfazer as nossas necessidades no presente sem comprometer os recursos para que as gerações futuras também possam satisfazer as suas necessidades. Uma visão muito simples, mas que está completamente atual e que nós precisamos de colocar em cima da mesa sempre quando estamos a pensar em desenvolvimento sustentável. A relação da cultura com o desenvolvimento sustentável também é antiga e defendida por organizações de cooperação multilateral, por Estados, por municípios, por organizações de prefeituras e de governos locais, é por organizações do setor cultural. Todos temos como pedra de toque afirmar a importância da cultura para o desenvolvimento sustentável. De tal forma que na década de 90 houve uma conferência organizada pela Unesco, exatamente, em que a certa altura, no relatório final, se instava os chefes de Estado e de Governo a desenvolverem políticas culturais para o desenvolvimento. E a importância de desenvolver políticas culturais para o desenvolvimento. Na década de 90, quando pensamos também na questão do desenvolvimento sustentável, surge o famoso tripé do desenvolvimento, em que se sublinha a importância da dimensão económica, da dimensão social e da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável, não sendo dito de forma explícita ou colocada de forma explícita a dimensão cultural, podendo ela estar incluída eventualmente na dimensão social, mas explicitamente ela não aparece. Para colmatar esta lacuna, no início deste século, surge-nos um outro documento em que se sublinha a importância da cultura como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Ou seja, sublinhar que tão importante, nessa altura, dizia-se que tão importante como o pilar económico, social e ambiental é o pilar cultural para a promoção do bem-estar das comunidades e para a promoção do desenvolvimento sustentável. Contudo, a evolução desta relação e deste pensamento vai evoluindo, diferentes correntes vão surgindo sobre esta relação da cultura e do desenvolvimento sustentável e antes de vos convocar alguns outros documentos que são importantes, destaco aqui um documento de 2015, um relatório final de uma ação COST, uma ação promovida na União Europeia de 2015, em que esse documento sublinha que mais importante de pensarmos na cultura como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável, ou na cultura, o título do estudo é a cultura no desenvolvimento sustentável, a cultura para o desenvolvimento sustentável, para chegarmos até à cultura como desenvolvimento sustentável. E é essa visão que é defendida no documento, ou seja, a visão de que a cultura está intrínseca e é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Mais do que um pilar, todo o desenvolvimento sustentável deve ser olhado também sob uma dimensão cultural. E há um
um documento da Unesco de 2013, uma declaração da Unesco, de uma conferência que aconteceu na China de 2013, que é particularmente interessante porque nos fala sobre a importância decisiva que a cultura tem para o desenvolvimento sustentável e apresentava-nos alguns argumentos em 2013 que em 2021 continua a ser necessário revisitar. A certa altura, de entre as sugestões que eram feitas, a Unesco dizia-nos que era fundamental integrar a cultura em todas as políticas e programas para o desenvolvimento humano, que era, e o desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento social, e o desenvolvimento económico, que era importante garantir o cumprimento dos direitos culturais para se atingir efetivamente o desenvolvimento social, que era fundamental usar a cultura para a promoção da sustentabilidade ambiental, que para se conseguir, por exemplo, uma gestão sustentável e um desenvolvimento sustentável das zonas urbanas, das cidades, é preciso usar a cultura como um dos recursos para essa mudança de paradigma. E também aproveitar a cultura como fator decisivo e como elo de comunicação e de relação para criar novos e inovadores modelos de cooperação para e no e com o desenvolvimento sustentável. Esta é uma declaração muito interessante porque continua completamente atual e continuam muitos dos seus argumentos completamente válidos e termos que olhar para eles para pensar a relação da cultura com o desenvolvimento sustentável ainda de outra forma. Em 2014, para sublinhar ainda mais a importância da cultura e o papel que a cultura tem no desenvolvimento sustentável e para o desenvolvimento sustentável e como desenvolvimento sustentável, a Unesco lança um manual de indicadores sobre os contributos da cultura para o desenvolvimento. E é muito interessante que um desses são 7 dimensões de indicadores, com um total de 22 indicadores, sendo que é muito interessante que uma dessas dimensões está exatamente relacionada com a educação. A importância de desenvolver projetos relacionados com a educação para o desenvolvimento, mas também educação artística e cultural ou a formação de profissionais do setor cultural, por exemplo. Portanto, a Unesco, no manual de 2014, com os indicadores da cultura para o desenvolvimento, apresenta-nos um conjunto de evidências que devem estar ao serviço dos profissionais do setor cultural, mas também das escolas, que podem, de alguma forma, também encontrar outro tipo de argumentos para enquadrar a sua ação nesta relação de educação, cultura e desenvolvimento. Em 2017, também é interessante o relatório global sobre a Convenção da Diversidade Cultural, que faz uma análise de o que é que está a ser feito em termos mundiais relativamente à diversidade cultural. Aconselho-vos a ler o 3º capítulo desse relatório, que é um relatório que nos sublinha a importância da cultura no desenvolvimento sustentável e faz uma análise de alguns programas de assistência internacional que integram a cultura como dimensão estratégica. E, por último, em 2019, a cultura lança a publicação Cultura 2030 Indicadores, na qual se percebe e se sublinha de forma muito clara e objetiva os contributos da cultura para o cumprimento da Agenda 2030. A este respeito, deixem-me dizer-vos
e feito um percurso por alguns dos documentos que pode ser importante vocês consultarem e ao reverem. A este respeito, e sobre a presença da cultura na Agenda 2030, não procurem no documento, na Agenda 2030, não se procure no documento, não se caia naquela tentação de uma visão muito restrita do conceito de cultura. Se a nossa visão do conceito de cultura integrar, e gostei muito das palavras finais do professor que me antecedeu, em que fez uma relação entre estética e ética, que eu gosto muito. Eu costumo muito, quando estamos a falar nesta questão do conceito de cultura, convocar além de convocar a visão de cultura que a Unesco apresenta na sua declaração da Conferência das Políticas Culturais da década de 80, eu costumo convocar, entre outros autores, uma autora portuguesa, a Isabel Ferrand, quando a certa altura ela, numa pequenina obra que tem sobre a relação sobre comunicação e cultura, um livro com menos de uma centena de páginas, a certa altura ela nos fala sobre o conceito de cultura, sobre a complexidade do conceito de cultura, e ela fala um bocadinho sobre isto que o professor acabou de dizer, que é falar em cultura é falar em 3 grandes dimensões. A dimensão ética, a dimensão estética e a dimensão ontológica. E se nós pensarmos na cultura sobre estes 3 eixos, praticamente tudo aquilo que nós possamos considerar que é cultura cabe lá. É evidente que dizer que cultura é tudo, ou olhar para o conceito de cultura da Unesco da década de 80, é um conceito muito abrangente e que, por vezes, se torna difícil de operacionalizar. Não obstante, nós, quando estamos a olhar para a Agenda 2030, devemos ter esta visão abrangente do conceito de cultura. Uma visão que, para além das questões artísticas, para além do modo de estar com o outro, tem um conjunto de aspectos, um conjunto de dimensões que nós devemos ter em atenção. Se nós olharmos para a cultura de uma forma muito restrita, é evidente que aquela frase de que a cultura não está na Agenda 2030, ou que a cultura está só, por exemplo, na meta 11.4, que nos fala sobre o património cultural, ou que está na meta 4.3, que a certa altura nos fala sobre a diversidade cultural, é muito pouco. Dizemos que a cultura não está. Portanto, o discurso que nós temos no Observatório e que defendemos no projeto que estamos a desenvolver desde 2019 é exatamente o contrário. Ou seja, a nossa visão de cultura é uma visão abrangente e é uma visão de que a cultura atravessa transversalmente toda a Agenda 2030. Sim, é verdade, a cultura não aparece como o 4º pilar do desenvolvimento, mas também já há aquele estudo que eu convoquei ao bocado de 2015 que nos fala na cultura como desenvolvimento sustentável. Não a cultura como o 4º pilar do desenvolvimento. Portanto, sim, não aparece como o 4º pilar. Sim, não aparece de forma explícita em nenhuma das formulações dos 17 ODS. Sim, aparece de forma muito residual, de forma explícita, nas 169 metas. Mas a nossa leitura tem que ser feita pelas entrelinhas, sobre como é que nós encaramos, de que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de cultura. Que visão abrangente é que temos de cultura? E se for assim, e se pensarmos numa coisa que é tão simples como os 5 P's que a Agenda 2030 tem antes da sua introdução. No documento da Agenda 2030 diz que
A Agenda 2030 está fundada nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias. Como é que eu consigo pensar em pessoas? Como é que eu consigo pensar em paz? Como é que eu consigo pensar no planeta sem pensar em cultura? Portanto, não aparece aqui a palavra cultura de forma explícita, mas implicitamente a cultura atravessa todo o documento e é fundamental para o cumprimento dos 17 ODS e das 169 metas da Agenda 2030. E foi isso que, no fundo, a Unesco fez em 2019. A Unesco olhou para a Agenda 2030, lançou-lhe um olhar com uma visão holística do conceito de cultura e fez um documento que visa, por um lado, fortalecer o papel que a cultura tem para o cumprimento da Agenda 2030, dar ferramentas a quem trabalha no setor cultural ou quem se preocupa com estas questões para que possa, de alguma forma, ter mecanismos para recolher esses dados e reunir evidências dos contributos da cultura para a Agenda 2030. E também pretende, com este documento, criar condições para fazer a monitorização de como a cultura tem contribuído para a Agenda. Da análise que a Unesco fez, que é uma análise particularmente interessante, a Unesco selecionou 14 ODS. Deixou de fora o ODS 1, o ODS 3 e o ODS 7. Nós poderíamos estar muitas horas a tentar perceber porque é que a Unesco deixou, por exemplo, o ODS 1, que nos fala em combater a pobreza em todas as suas formas e todos os seus lugares, porque é que a Unesco considerou que a dimensão cultural não estava lá prevista. Mas não, isso seria outra conversa. A defesa que o Observatório tem, e que nós no nosso projeto temos, é que, efetivamente, para além destes 14 ODS que a Unesco selecionou, e que selecionou dentro desses ODS um conjunto de metas muito específicas, com objetivos muito concretos e com relações muito concretas e muito versáteis para que todos possamos perceber. Umas são relações muito diretas, mas outras são relações que não são tão óbvias, mas que são tão importantes como as que são óbvias. A Unesco deixou-nos então de fora estes 3 ODS, que para nós também integram esta dimensão cultural, sendo que para fazer essa justificação, podemos mais tarde, noutra ocasião, conversar sobre isso, nós vamos aos argumentos que a Unesco utiliza e perceber se esses argumentos também não nos servem para algumas dessas metas desses ODS que a Unesco decidiu não incluir. Eu vou-vos só dar um exemplo para perceberem o tipo de trabalho que nós fizemos, para depois vos falar sobre as 4 dimensões que a Unesco selecionou neste documento e para depois conversarmos um bocadinho, como é evidente, porque não pretendo, não me parece que seja particularmente interessante eu estar aqui 1 hora a falar sem vos ouvir e tentar de alguma forma haver esta interação. Mas, como eu vos disse, o ODS 1 foi deixado de parte pela Unesco. Sendo que, para além das 4 dimensões de indicadores que a Unesco criou, que eu já vos vou falar, a Unesco considerou que há 2 ODS que são transversais a toda esta relação da cultura com a Agenda 2030. Que são os ODS 5, que nos falam das questões da igualdade de género,
e o ODS 17, que nos fala sobre as questões das parcerias e redes, que é importante implementar para o cumprimento da Agenda 2030, nomeadamente. Ora bem, se nós olharmos para o ODS 1, da erradicação da pobreza, e se nós olharmos para a meta 1.b, a meta 1.b fala-nos claramente nas questões, integra as questões de género, integra a importância de haver marcos políticos sólidos para, nomeadamente, para as questões de favorecer as classes mais desfavorecidas, os pobres, e que sejam sensíveis às questões de género. Portanto, esta meta está claramente alinhada com um dos indicadores que a Unesco criou. Portanto, só para perceberem que há uma enorme vantagem de nós olharmos para a Agenda 2030 e percebermos os seus contributos para os contributos, melhor dizendo, que a cultura tem, e o documento tem, se houver esta relação umbilical entre cultura e Agenda 2030. Como eu vos disse, a Unesco então olhou para este documento, olhou para a Agenda 2030 e identificou ODS e metas específicas para criar 4 grandes dimensões de indicadores sobre o papel que a cultura tem para o cumprimento da Agenda 2030. Em que a cultura pode ser, por um lado, ou um veículo para se atingir aquela meta ou aquele ODS, ou a cultura pode ser a protagonista daquela meta ou daquele ODS. Portanto, é uma visão que tanto pode ser o uso instrumental da cultura, por exemplo, para a sensibilização, para o respeito pelo ecossistema em que nós vivemos e a dimensão cultural que a cultura, e a dimensão que a cultura pode ter para se conseguir valorizar esse respeito, ou pode ser, por exemplo, a importância que a cultura tem e pode ter para a promoção de processos participativos e fazer com que a cultura, com que a população e as comunidades participem cada vez mais nos processos de tomada de decisão nas comunidades, ou pode ser, por exemplo, um indicador que esteja relacionado com a formação dos profissionais do setor cultural e a forma como os profissionais do setor cultural veem desenvolvidas as suas carreiras, ou pode ser outro indicador que está relacionado com os processos de governança da cultura e a presença, por exemplo, das mulheres, de haver marcos legais na área da governança da cultura. Portanto, é uma visão muito abrangente, muito transversal e que nos permite ver contributos múltiplos. A primeira dimensão de indicadores que a Unesco criou é a dimensão de meio ambiente e resiliência. É uma dimensão que a Unesco considera que é particularmente importante porque tem os 2 primeiros indicadores desta dimensão estão relacionados com o património. Por um lado, a gestão sustentável do património e os investimentos no património, e estamos a falar em património cultural e património natural. É importante percebermos esta grande questão. Há ainda um indicador nesta dimensão que está relacionada com a importância da cultura para mitigar os impactos das alterações climáticas e como a cultura pode ser importante neste processo. E há 2 últimos indicadores que nos falam e que sublinham a importância, por um lado, dos equipamentos culturais que existem no território, e pensar em equipamentos culturais é pensar, por um lado, que equipamentos é que existem, como é que eles estão distribuídos no território, que formas de acesso é que existem, e esta questão de acesso já estou a convocar, porque é um indicador da última dimensão de indicadores e que se relaciona com os equipamentos culturais que existem no território e a sua distribuição.
E o último indicador desta dimensão é um indicador que está relacionado com o espaço público para a cultura que existe no território e a forma como é que a população se relaciona com. Temos então aqui um indicador que nos fala sobre a importância do património cultural e material, a importância dos conhecimentos tradicionais, nomeadamente para aspectos como a produção alimentar sustentável, a resiliência da agricultura, a conservação dos recursos naturais, tudo isto para promover o desenvolvimento sustentável. Portanto, temos aqui o contributo da cultura para alguns ODS, sendo que muitas muitas pessoas, à primeira vista, não os relacionavam com esta dimensão cultural. A segunda grande dimensão de indicadores que a Unesco nos cria é a dimensão de prosperidade e condições de vida, estilos de vida. É uma dimensão que se assenta muito no pilar da prosperidade dos ODS e que tem como grande contributo a questão de a grande maioria dos indicadores desta dimensão está relacionada com aspectos económicos. O peso que a cultura tem no PIB, o emprego cultural que é gerado no âmbito das organizações e do território. Eu chamo particular a atenção a esta questão do emprego digno, do ODS 8. Eu costumo dar este exemplo do ODS 8 para sublinhar que a cultura está completamente relacionada com a Agenda 2030 e se o ODS 8 estivesse a ser cumprido, os problemas que a Covid-19 provocou no setor cultural a nível mundial teriam sido muito menores se o ODS 8 estivesse a caminhar para cumprir. Porquê? Porque os profissionais tinham condições de trabalho, porque os profissionais estavam salvaguardados como muitas das outras profissões estiveram e a cultura não teve, porque são funcionários muitas vezes e colaboradores e profissionais precários que andam a saltar de emprego a emprego, que têm microestruturas, que se abana para os profissionais com a bandeira do empreendedorismo, do criam em próprio emprego, sem alertar que o empreendedorismo e o cria o próprio emprego pode ser muito vantajoso, mas tem que ser feito com cabeça, tronco e membros e têm que ser medidas todas as condições para que se perceber efetivamente se há condições para que sejamos todos empreendedores culturais. Portanto, de entre os indicadores, então temos o cultura no PIB, o emprego no setor cultural, as empresas culturais que são geradas, as despesas domésticas com cultura, que também nos permite perceber o peso que a cultura tem naquele território e o financiamento público para a cultura, a internacionalização cultural, qual é o peso que a internacionalização cultural tem naquele território, para o desenvolvimento também daquele território, e usando a cultura como um fator de transformação do território. E um último indicador desta segunda dimensão, que é o indicador da governança da cultura, que eu falei há bocadinho, quando falei nas questões de género, por exemplo, e nesta questão de saber efetivamente se há marcos políticos que estejam a ser implementados na área da cultura e se esses marcos políticos depois são acompanhados de condições para que essa legislação seja aplicada, um conjunto de fatores que é importante nós olharmos. É importante sublinharmos que
uma governança da cultura que seja baseada numa lógica de participação da comunidade, que seja baseada numa lógica de transversalidade com as outras áreas da ação governativa e que seja encarada também na lógica de articulada com os diferentes níveis de poder e de responsabilidade, é particularmente importante para ser uma governança sustentável e uma governança que seja efetivamente a pensar no futuro e que tenha consequências para o futuro, nomeadamente para o cumprimento da Agenda 2030. A terceira dimensão de indicadores que a Unesco nos propõe é uma dimensão que está relacionada particularmente com as questões da educação, é a dimensão de conhecimento e competências, em que esta dimensão nos permite avaliar de forma muito substantiva quais são os contributos da cultura na aquisição de conhecimento e competências, nomeadamente as tradições locais, nomeadamente no respeito pela diversidade cultural. É referido e é sublinhado a importância dos processos educativos neste processo de construção de conhecimento e nesta relação que tem que haver muito próxima e muito dialogante entre o setor educativo e o setor cultural. Nesta dimensão, a Unesco selecionou 5 ODS e 6 metas. Vocês podem depois consultar isto no documento da Unesco, sendo que dos indicadores que foram criados, vou destacar 4 que estão diretamente relacionados com a educação. Um deles está relacionado é o indicador da educação para o desenvolvimento sustentável, em que a Unesco nos propõe que se faça uma análise de quais são as estratégias a nível educativo para o desenvolvimento sustentável, em termos dos currícula, perceber também como é que depois isso é colocado na sala de aulas, ou seja, fazer o percurso todo, ver se há políticas educativas para o desenvolvimento sustentável, depois como é que isso é vertido na currícula dos alunos e, por último, como é que isso está no contexto de sala de aula e como é que é aplicado efetivamente. Há outro indicador relacionado com a educação que é particularmente interessante, que é a educação multilinguística e a importância que deve ser dada ao contacto com outros idiomas, ao contacto com outras realidades ao longo da formação, porque o conhecimento de um outro idioma não é só o conhecimento desse idioma, é o conhecimento de dimensão cultural do outro, de reconhecer e valorizar também a diversidade cultural. Um outro indicador relacionado com a educação é a importância e o papel da educação artística e cultural ao longo da formação do indivíduo, porque vai também tocar num aspecto que o professor falou há bocado, que é relacionado com a criatividade, o desenvolvimento do espírito criativo e também propiciar outro imaginário e promover também a inovação e soluções inovadoras para problemas velhos, como se costuma dizer. E, por último, o indicador relacionado com a formação dos profissionais do setor cultural, que é particularmente importante, é muito relevante haver essa aposta para também capacitar os agentes culturais do território. Por último, eu confesso, eu vou só dizer aqui uma coisa para perceberem que eu não estou a ter acesso a mensagens nenhumas. Portanto, eu pedi ao Paulo, se eu me tiver a alargar demasiado, que não tenho qualquer tipo de problema de entrar na sala e dizer que estamos a caminhar para o fim. Eu só tenho mais uma dimensão para vos apresentar, mas pedi ao Paulo que fosse controlando isso para não... Fica tranquilo, tá? Não, a gente está dentro do tempo, temos mais
mais 15 minutinhos. Eu acho que dá tempo de você terminar com calma e eu quero fazer 2 ou 3 perguntas. Ok. Perfeito, Paulo, obrigadíssimo. Eu vou terminar em 5 minutos, então, que é falar-vos na dimensão da inclusão e participação. A dimensão da inclusão e participação é uma dimensão que é particularmente importante na Agenda 2030 e nos contributos da cultura para a Agenda 2030, que nos fala sobre a importância da cultura como fator de coesão social, por exemplo, que nos fala na importância da cultura e no acesso cultural como um fator fundamental para, para que todos possam exercer a sua cidadania cultural e a democracia cultural de forma clara e plena. Fala-nos nas questões da liberdade artística, e sendo que as questões da liberdade artística, lamentavelmente, ainda continuam a ser questões em cima da mesa que nós devemos salvaguardar e estar sempre atentos a que não são criados mecanismos para fazer com que este princípio da liberdade de expressão, da liberdade artística, seja colocado em causa, e também questões relacionadas com a participação cultural e com os processos participativos. Aqui, nesta dimensão de indicadores, a Unesco sublinha-nos o papel fundamental e transformador que a cultura tem para promover a inclusão e a participação social das comunidades e para fazer, efetivamente, com que todos tenhamos um papel ativo na construção da comunidade que queremos ser. A última dimensão de indicadores que a Unesco nos propõe é uma dimensão transversal que nos fala nas questões da igualdade de género, o ODS 5, e que nos fala nas questões das parcerias, o ODS 17. São estes os argumentos que a Unesco nos apresenta para sublinhar a importância que a cultura tem na Agenda 2030. Portanto, os meus votos é que, efetivamente, depois de olharem para toda esta visão que a Unesco nos apresenta sobre a relação da cultura com a Agenda 2030, uma relação completamente atual, a partir de um documento que está ativo, porque está ativo, e não nos podemos esquecer que estamos na década da ação da Agenda 2030, que é esta década que estamos a viver. Todos nós que trabalhamos no setor cultural e na educação, o ODS 4 é o ODS da educação, e não deixa de ser interessante que no projeto que nós estamos a desenvolver, verificamos que muitos projetos culturais são desenvolvidos com o chapéu do ODS 4 da educação, mas dizia eu que com estes argumentos podemos, se calhar, promover uma aproximação mais plena da cultura, educação e desenvolvimento para todos juntos podermos contribuir para, efetivamente, o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das 169 metas, e olhar para o seu cumprimento a partir, quer das mais de 200 indicadores que a ONU criou para aferir o cumprimento da Agenda 2030, mas também os 22 indicadores que a Unesco criou. E deixo-vos com isto, com esta visão prática da relação da cultura com a Agenda 2030, e Paulo, agora estou à disposição para conversarmos mais um bocadinho. Muito obrigado, professor Manuel. Nós estávamos muito precisando dessa aula, que verdadeira aula que o senhor deu agora. Eu não sei o quanto o senhor conhece, embora o professor Manuel já está muito familiarizado com a cultura brasileira já há algum tempo, que ele vem promovendo cursos em várias partes do país sobre o tema da cultura e do desenvolvimento sustentável, mas eu não sei o quanto o senhor conviveu com escolas no Brasil. Eu queria fazer 2 observações. Convivi com estabelecimentos de ensino superior só. Ah, sim, está bem. Outras escolas, lamentavelmente, não. E tem uma característica, na verdade, uma característica que eu vou colocar como vamos dizer assim, no campo dos potenciais, e uma característica que eu vou colocar no campo dos desafios. Do campo dos potenciais, assim, você sabe que o Brasil é um país
muito diverso e que se orgulha muito da sua diversidade, né? É um país de 210 milhões de pessoas que falam a mesma língua, mas com uma diversidade linguística infinita, e linguística e, claro, também cultural. Apenas no campo das línguas indígenas são mais de 275 línguas indígenas, né? Temos as populações ribeirinhas. Entre as escolas que estão aqui presentes, nós temos escolas que são do campo, rurais, do Rio Grande do Sul, nós temos escolas que são quilombolas, né, de remanescentes de quilombos, nós temos escolas indígenas, nós temos escolas urbanas, também de segmentos de elite, nós temos escolas de todos os tipos, né? E a questão da diversidade é um patrimônio de fato do Brasil, e que as escolas valorizam muito. Então, como potencial, eu queria dois comentários, um comentário do senhor de potencial e depois do desafio. Do potencial é essa relação sobre cultura e identidade, que aparece aqui, inclusive, no chat e nos comentários, né? Como, da sua perspectiva, e talvez até comparando com a realidade portuguesa, com a realidade europeia, como a cultura pode ser um veículo para as escolas, vamos dizer assim, aproveitar esse rico manancial da diversidade para construir seus projetos de ação no mundo, né? Como o senhor vê a questão da relação entre cultura e identidade de pessoas nos seus territórios? Não é possível pensar em identidade sem pensar em questões culturais. A nossa relação, a relação que nós vamos construindo com o outro, também com a diversidade, com a forma como nos relacionamos com o outro, com a forma como conhecemos o outro, vai nos permitir ir construindo um manancial cultural que vai construindo as nossas identidades culturais. Mais do que uma identidade, estamos a falar em identidades e a forma como nós nos relacionamos e como nós nos vemos no outro, com o outro, no território e através do território. A relação nas escolas e a relação da cultura com a identidade, então, sobre esse ponto de vista, para mim é fundamental. E o problema, muitas vezes, é que não são valorizados. Há um enorme problema, não raras vezes, de valorizar as identidades culturais locais, as identidades culturais do território e a grande valorização do que é diferente, do que vem de fora e do que é do outro. Sim, nós temos que valorizar o que é todo o outro, mas também que temos, como disseste, Paulo, a quantidade de línguas e idiomas minoritários que nós temos que valorizar, e também é a partir dessa valorização que nós vamos construindo a nossa identidade. Portanto, tem que ser este equilíbrio entre o que nós temos, o que nós herdamos e o que nós vamos recebendo dos outros, para nós irmos construindo identidades que não se querem e não são estanques no tempo. Nós vamos, e olhando para as escolas e olhando para os estudantes que estão numa fase particular de crescimento, este contacto que deve ser dado com outras culturas sob diferentes formatos é particularmente importante e relevante para a constituição e para a criação das suas identidades e para o desenvolvimento de seres e de indivíduos mais tolerantes com o outro e com a diferença. Não sei se respondi, Paulo. Estás sem som, Paulo, acho eu. Opa, não, desculpa. Agora sim. Não, agora assim, sim. Sensacional, era exatamente o que nós gostaríamos de ouvir do senhor, e eu queria aproveitar e falar do desafio, que talvez seja uma característica muito das escolas brasileiras, mas talvez não, que é uma certa idealização do que seja cultura, né? A visão que o senhor nos traz é uma visão de cultura muito concreta, de ação cultural muito concreta, né? Com indicadores, com ações, com ligações com os objetivos, cada um dos objetivos, ou seja, posicionando a cultura na estrutura, né? E não
na esfera, né? Não no espaço, né? A cultura, ela como organicamente ligada a todos os ODS, né? Esse é um desafio das escolas brasileiras, né? Tirar a cultura da prateleira, né? Das estantes, tirar a cultura daquilo que a gente diz, isso é bonito, isso é importante, para trazer para o mundo real, né? E eu queria saber se o senhor tem essa percepção também de onde o senhor vive, né? Em Portugal, e do contato que o senhor teve com a educação brasileira. Eu acho que nós devemos perceber a coisa sob 2 pontos de vista. Por um lado, a questão da cultura na prateleira, a questão a visão de cultura que eu apresentei aqui é as duas. Porquê? Eu começo por dizer que nós temos que olhar para o conceito de cultura e para a visão de cultura na visão que a Unesco nos apresenta na década de 80, por exemplo, que é uma visão muito abrangente, muito que integra múltiplas dimensões e que devemos olhar para ela, porque só se olharmos para esse olhar sobre do que é que falamos quando falamos de cultura, é que nós estamos a integrar toda a diversidade e todo o manancial que temos, é que a cultura integra. Mas a questão é, e depois como é que nós operacionalizamos isso de forma muito concreta no terreno? Porque se nós caímos naquele problema, quer dizer, tudo é cultura, nós ao dizermos que tudo é cultura, estamos a dizer que nada é cultura. Porque não estamos a conseguir, de alguma forma, dar-lhe o corpo, certo? Dar-lhe o exemplo, dar-lhe a forma para conseguirmos trabalhar com ela. Portanto, sim, tudo é cultura. Mas nós, quando olhamos para a Agenda 2030, sob este ponto de vista, nós dizemos tudo é cultura. Mas aqui, estamos a falar desta dimensão cultural. Mas aqui, estamos a falar de outra dimensão cultural. Ou seja, ela é tudo. Mas depois nós conseguimos, sob esta visão, por exemplo, sobre estas 4 dimensões da Unesco, dizer claramente, aqui nós estamos a falar em património cultural. Aqui estamos a falar em tradições. Aqui estamos a falar em questões de género. Aqui estamos a falar nos contributos que as práticas culturais têm. Aqui estamos a falar, ou seja, estamos a falar, dizemos, temos que ter uma visão global da cultura, ela não pode ser estanque, não, tem que ser atual, dos nossos dias, temos que olhar para o conceito a partir da realidade do Brasil, que não é a mesma realidade de Portugal, do México ou de Moçambique. São formas diferentes de encarar a cultura. Mas depois, mas que todas devem ter esta visão abrangente e transversal. Mas depois temos que conseguir, se queremos sair da visão teórica, do lado teórico, e concretizar e para a dimensão prática, que é o que se pretende com este exercício da Agenda 2030, então temos que ir descendo por camadas. Muito bem. Dentro disto tudo que é cultura, o que é que me interessa agora salientar para dizer os contributos para o ODS 1 ou para a meta 4.3? É esse o exercício que devemos fazer. Sensacional. Muito bom, sensacional. Eu queria fazer uma última pergunta, e daí já pedi para o senhor fazer seu encerramento, talvez seja a própria resposta, que tem a ver com, no final da sua fala, o senhor falou sobre a importância da formação, né? Eu queria trazer o tema da formação, principalmente para a formação do professor. Como o senhor vê que tem que ser a formação do professor para que ele compreenda e para que ele materialize essa visão de cultura? O professor ele tem uma formação, no Brasil, fortemente focada no campo da pedagogia, né? E no campo da história da pedagogia, no campo das teorias pedagógicas. Formar o professor para o mundo da cultura significa dar-lhe mais instrumentos de educação ou mais conhecimentos de cultura? Eu dei aulas durante 8 anos a futuros professores. E um enorme desafio que havia entre os professores que davam aulas aos professores era nós que trabalhávamos na área das artes e da cultura
fazer ver aos professores das ciências e das matemáticas que a nossa área era tão importante como a deles. E que nós tínhamos que apostar seriamente na dimensão cultural da formação, na dimensão também artística e de contacto com o mundo que a formação dos professores tem que ter, para que depois, independentemente da área em que eles trabalham, sejam professores de matemática, de biologia, de físico-química, tenham esta dimensão. Portanto, eu acho que um dos problemas da formação dos professores pode estar relacionado exatamente com a falta desta dimensão cultural na formação. Há uma enorme preocupação nos conhecimentos específicos das áreas de lecionação e não criação de indivíduos completos, integrais, com uma visão do mundo abrangente e que, com esta visão, estão a ensinar biologia, ou fisicoquímica, ou matemática, ou teatro. E isso também tem a ver com uma coisa que foi dita há bocado na apresentação, acho que foi por ti, Paulo, e já me calo, que está relacionado com o papel que a cultura e as artes têm nas escolas. Já não estamos a falar o papel que a cultura e a arte têm na formação dos professores. Aí tem muito pouco, do meu ponto de vista e da minha experiência, em alguns cursos, não tem nenhuma. Não tem nenhum peso. Ponto. Tem pode ter nos professores que dão áreas ligadas a determinadas áreas, para os níveis mais elevados, mas para as crianças mais pequenas, o que nós chamamos em Portugal os professores do primeiro ciclo, que dão todas as disciplinas, isso não é feito da forma consistente. Mas depois há o outro lado, que é o papel que a cultura e a arte têm nos estabelecimentos de ensino. E aí, mais uma vez, temos o mesmo problema. Quando temos que tirar carga horária aos estudantes, a carga horária que estamos a tirar é, por exemplo, das horas que eles têm dedicados às artes e à cultura e afins. Porque têm que ter mais horas para a matemática e para o português. E não se percebe que há muitas outras formas de eu chegar à matemática e ao português. E eu consigo chegar de forma transversal e não me adianta ter um especialista extraordinário em matemática e português, mas que depois não tenha uma dimensão social e uma dimensão cultural que o permita olhar para o outro e olhar para o indivíduo que está na rua sem essa dimensão de perceber que o mundo é diferente. Portanto, eu acho que há enormes lacunas na área da formação dos professores, e estou a falar pela realidade portuguesa, nesta dimensão cultural e na importância que a cultura é dada nas escolas. Muitas vezes, quando se fala em cultura, às vezes está-se a falar no espetáculozinho de final do ano, ou questões dessa natureza, e não é nada disso. A mim não nos interessa os espetáculos de final do ano. Falar em cultura não é falar em espetáculos de final do ano. Falar em cultura é construir indivíduos plenos. E para isso a cultura é fundamental. Sensacional. Agradeço muito, professor Manuel Gama. A sua palestra, ela não tem que ser ouvida, ela tem que ser estudada, né? E a gente tem procurado fazer isso aqui no Encontro Nacional. A gente traz temas e traz pessoas, não apenas para o momento que se esgota nessa hora de conversa, mas que vocês levem isso para suas equipes, chamem os professores, discutam, pensem o planejamento a partir daquelas coisas que vocês ouviram, vão atrás dos documentos. Nós vamos ter no site da Redpeia não só as palestras, mas também os materiais que foram oferecidos pelos nossos convidados. Então, nós vamos continuar juntos de alguma forma, professor, seja através dos seus conhecimentos, das coisas que o senhor deixou, seja através de novas oportunidades para a gente conversar com esses educadores. Muito obrigado mesmo. Obrigado, até a próxima e bom encontro. Muito obrigado.